Bom, pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer reunir todos vocês em mais um dia de bate-papo com Kardec, mas hoje nós vamos fazer um bate-papo com um professor pioneiro em estudo de Jesus histórico no Brasil, professor titular do Instituto de História da UFRJ, o agora amigo, né, se me permite, André Chevitarese, para poder falar para a gente sobre Jesus histórico. A proposta nossa, meus amigos, né, já com o nosso boa noite, é trazer um pouco de luz, né, a essas questões que pairam acerca do homem Jesus e o que a ciência, o que a história tem a nos dizer. A ideia, claro, é fazer uma caminhada desses estudos, né, até o Natal, entre aspas, né, que acontecerá em dezembro. Faremos aqui uma sequência de estudos nesse sentido. E a gente já dá boa noite a todos. Tem muitos conhecidos aqui na live, outras pessoas que a gente não conhece pessoalmente. Depois a gente dá boa noite a todo mundo. Algumas figuras aqui que vão participar bem com a gente. A Célia Bacchini, que é uma grande amiga, uma das grandes estudiosas acerca de Jesus histórico, da história também do Espiritismo. É bem provável que a doutora Juliana também esteja conosco daqui um pouquinho. E aqui, André, a gente se denomina um grupo espírita, a gente se auto-intitula, uma brincadeira que a gente faz, que são os Smurfs espíritas, né, por um contexto que depois eu te explico, mas no sentido de uma democracia muito grande, um grupo que se permite, há algum tempo, questionar os valores, questionar as informações, questionar o próprio Kardec. Eu te comentei em off que a alcunha espírita, né, tem me incomodado bastante por toda essa conduta religiosa, e o nosso grupo já se afasta desse religiosismo há muito tempo, né, e a gente se permite o questionamento. E eu fiz, particularmente, junto com a Célia, o ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano, um estudo com o Litz Rangel, né, um psicólogo amigo nosso, talvez você o conheça, que a gente fez uma abordagem sobre, que ele fez um curso com a gente sobre Jesus histórico, e ele, psicólogo, e eu trabalho com psicanálise também, então a gente troca figurinhas o tempo inteiro, e a Célia me apresentou o seu trabalho, eu passei a acompanhar no Instagram e vi um trabalho fantástico nesse sentido. E o pessoal do grupo vem sempre cobrando da gente, pô, Alexandre, você vai trazer aqueles estudos, etc. E aí eu bati um papo com a Célia, ela me indicou aqui como fazer, e é uma grande honra, professor André, recebê-lo aqui com a gente. E eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho, falar aí dos seus estudos, para depois a gente começar o nosso bate-papo, que é sempre muito bem-humorado, tá, André? Muito participativo. Mas, de antemão, eu peço ao pessoal que quem quiser falar, por favor, levante a mão antes de se pronunciar, tá joia? Aqueles que quiserem falar mensagem pelo chat também fiquem à vontade. A nossa amiga Tatiana Moreira vai coordenar esse chat para a gente. Mas, por favor, para a gente ter uma organização aqui. André, a gente também, por exemplo, nem sempre faz prece nos nossos estudos, porque a gente não acha que é necessário esse tipo de ritual, e hoje assim a gente não vai fazer, já coloca todo esse pensamento em conjunto aqui como algo que que converge nossos pensamentos. André, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, se puder se apresentar, é um grande prazer. Bom, então uma boa noite a todos e todas. De imediato quero agradecer o convite feito por você, pela Célia, para estar aqui presente, não é? Me sinto muito à vontade para participar desse bate-papo. E, em linhas gerais, eu sou professor de História, com mestrado, doutorado. A minha formação foi sempre muito transdisciplinar. Então, minha graduação em História, mestrado em História, doutorado em Antropologia, um pós-doutorado em Arqueologia. E foi como os meus estudos eram muito voltados para a Antiguidade grega, então eu fui muitas e muitas vezes à Grécia para estudos sobre o campesinato antigo grego. Era um investimento que uma geração de classicistas no Brasil fazia em alguns professores que, teoricamente, iriam substituí-los
à frente dos estudos clássicos. Então, nesses investimentos, participei de escavações na ilha de Delos, nos santuários de Ísis, no santuário de Hera, né? Então, passei muitas temporadas lá na Grécia. E, ao término do meu doutorado, que se deu em 97, eu retorno para a sala de aula já com outras preocupações na cabeça. Eu queria entender mais e melhor esse universo formativo, essas origens do que nós chamamos o movimento de Jesus com Jesus, o movimento de Jesus sem Jesus, e o gap que existia entre alguém que morre na primeira metade dos anos 30 do século I, o Jesus de Nazaré, não é? Crucificado, e as primeiras redações, os primeiros textos produzidos sobre Jesus, não? Então, há um vazio, há um gap aí de aproximadamente 15 anos entre a morte de Jesus e os primeiros escritos paulinos, né? E, incrivelmente, esse tipo de leitura ainda constitui grandes interrogações, né? Por que alguém de língua aramaica, monoglota, analfabeto, como é o caso de Jesus, tudo que se tem sobre ele está escrito em grego, né? Como alguém que orienta o seu ministério, o seu ministério nomeado de Reino de Deus, como ele orienta esse Reino de Deus para camponeses, e praticamente tudo que nós temos diz respeito a autores citadinos que estão produzindo textos prioritariamente para indivíduos que habitam em cidades, não é? Como é que se deu essa passagem? Que movimentos foram esses nas transições entre o Jesus de Nazaré para o Jesus, Filho de Deus, até chegar numa situação extremamente exaltada de Deus? Então, como se deu esse processo? Então, nesse final dos anos 90, está existindo uma virada nos estudos sobre Jesus histórico, né? Então, havia um contexto muito desfavorável para se pensar a figura de Jesus. Era um contexto desfavorável porque ele tinha sido construído no final do século XVIII, em primeiro lugar, em bases estritamente raciais. Então, é quando aparecem as representações de um Jesus muito branco, louro de olhos azuis, né? Então, um Jesus que já se inseria no que nós chamaríamos no crivo de raças. Então, pela primeira vez, a história humana, a história do Homo sapiens, ela era lida e percebida na relação com o outro, não é? Por meio de cor de pele, por meio de critérios que poderiam te colocar num patamar mais alto ou num patamar mais inferiorizado. Então, esse é um primeiro aspecto que vai cobrir toda a segunda metade do século XVIII, XIX, até o final da Segunda Grande Guerra Mundial, com todos os problemas, né, e tragédias que isso gerou. Um segundo movimento era que, nesse processo de racialização, também aparecia o elemento de etnicidade, né? Então, Jesus jamais poderia ser lido, pensado, tomado como sendo um judeu de nascimento, de vida e de morte. Ao contrário, não é?
ele ganhava um contorno agora de um cristão, alguém que nasce cristão, vive como cristão e morre como cristão. E a responsabilidade dessa morte deixava de ser dos romanos e passava a ser, não é, dos judeus. Tá? Então, havia cravado no etnos judaico a pecha de deucídio, né? E os judeus mataram Deus, né? Porque escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Então, a segunda metade do século XX para cá, começou a ocorrer uma grande mudança nessas percepções acerca da figura de Jesus, né? Mudanças muito fortes, e as mais impactantes estavam se dando no final da década de 70, 80, 90, quando então eu já estou totalmente envolvido, mergulhado nesses estudos. Então, eu pude acompanhar, nos últimos 30 anos, toda a tendência de pensar Jesus, não é, por uma perspectiva muito transdisciplinar, né? Então, deixava-se ou perdia-se a primazia do olhar estritamente teológico, que havia dominado e controlado e reproduzido de forma muito acrítica esse Jesus cristão, ariano, não é, que foi morto pelos judeus. Não é? Uma das características mais marcantes dessa dimensão muito antissemita foi dada pelo nosso próprio processo de colonização, né? E até muito recentemente, nós tínhamos ainda malhações de Judas em espaços urbanos. Hoje ele está cada vez mais sendo empurrado para áreas rurais e espera-se que, em breve, não é, também nas áreas rurais, a malhação de Judas venha a ser exterminada, venha a ser colocado um fim. Porque você não malha Judas, você malha o radical da palavra Judas, que é Judá, Judéia, judeu. Você malha é o etnos, você malha é o povo. Não é? Então, essas mudanças eu fui acompanhando do ponto de vista historiográfico. Isso, em grande parte, explica um pouco dos livros que estão aqui, não é? E também explica esse painel que está aí situado atrás de você, porque ele, de alguma forma, também vai delimitar, demarcar, não é, no longo processo histórico, as várias faces de Jesus, né? Então, quanto mais branco for esse Jesus, né, maior a probabilidade de nós estarmos em contextos onde o elemento ariano, né, e racial se fará presente. Então, de alguma forma, as pesquisas sobre esse Jesus, o Jesus de Nazaré, elas esvaziaram o componente teológico, né, e ampliaram as leituras no âmbito da história, da arqueologia, da antropologia e da sociologia. Então, essas 4 áreas passam a gerir, não é, os novos rumos, os novos caminhos. Um pouco disso é o que se chama o Jesus histórico. E, claro, ao se romper também com essa primazia teológica, se rompia também com a ideia de tradição, né? A tradição apostólica, que é uma invenção de Atos, e se recorria aos estudos da psicologia para se recuperar, não é, toda a investigação, toda a pesquisa em torno do conceito de memória. Então, o que seria memória, não é?
o que a psicologia tem produzido em testes laboratoriais, o que a psicologia tem dito sobre memória. E um dos pontos mais centrais, não é que a memória lembra, a memória esquece, a memória interpola fatos. Então, muitos desses estudos têm nos ajudado também a entender esse processo, não é, de uma memória que cada vez mais foi sendo ampliada, expandida em torno da figura de Jesus. Mas isso eu posso depois entrar em detalhes na medida que perguntas venham sendo feitas. Então, é um pouco isso a minha situação. Então, no final dos anos 90, eu abro mão dos estudos clássicos, mas não do conhecimento da bacia mediterrânea, né? E do conhecimento do grego, porque tudo isso me colocou muito conectado com a própria documentação antiga grega, bem como com os estudos sobre Jesus e o mundo mediterrâneo. Professor, a gente tem que Jesus é um dos grandes personagens da história, né? Um como outros tantos, mas talvez um dos que mais gere controvérsias, mitificações e aura em cima, né, da sua personagem. E foi, né, talvez, aí, se eu me corrija se não, talvez o personagem que mais usado pelas religiões em todo o seu processo de mitificação e de influenciação. A gente já está, só para contextualizar aqui, um grande abraço para o nosso amigo Eperton Sabina, professor de História também, abração Pinta, e o nosso amigo Jorge Medeiros está aqui também, nosso expositor no quarto momento. Então, André, eu vou te fazer uma pergunta que a Semíramis te fez, né? Para a gente começar a pensar nesse Jesus, que a pergunta que eu vou te fazer lá na frente, né? Quem é esse Jesus para a história? O que já se descobriu sobre ele? Mas antes, quais as fontes, né, e os tipos de fontes que podem trazer alguma luz, né, acerca dessa personalidade, né? O que os historiadores, o que vocês usam para trazer um pouco de luz em cima dessa personagem que foi Jesus? Bom, de imediato, a principal documentação que nós possuímos, nós chamamos de textual, né? Então, são textos produzidos por autores a partir dos anos 50 do século I, né, em diante. Então, são as cartas paulinas, junto com essas cartas paulinas, que são 7, né, que se reconhecem como sendo atribuídas a Paulo, nos anos 50, ao lado de Paulo, 2 outros autores que a gente não costuma prestar muita atenção, não é? Também produziram materiais. Não é? De um lado, o chamado Evangelho Q, letra Q de Queiroz, que não é, a abreviatura da palavra alemã Quelle, que significa fonte, e o Evangelho de Tomé, né? Então, 3 documentos produzidos nos anos 50 que falam sobre Jesus. Então, esse é o pontapé inicial, né? Mas o problema que nós já temos de saída é que são 3 leituras totalmente divergentes entre si, né? Então, para alguém situado, né, ou morto 15, no máximo 20 anos atrás, quando a gente acessa a documentação textual, em vez de encontrarmos elementos que venham convergir sobre quem seria esse Jesus de Nazaré, não é? Nós já temos retratos textuais, não é? Com divergências. Por exemplo, enquanto Tomé diz que Jesus é aquele que vive e que jamais provou da morte, enquanto o Evangelho que diz, ou melhor, nada diz sobre a morte de Jesus, que parece dizer que Jesus é muito mais um profeta do que qualquer outra coisa, Paulo já o situa como um ser angélico que virá na condição, não é, de um ladrão, não é,
que chega sem avisar, é a chamada parousia. Ele virá por entre as nuvens, não é? E, nesse momento, separará o joio do trigo. Então, são 3 retratos diferentes. Marcos também tem um papel importante enquanto um autor, não é? Então, basicamente, esses 4 textos são muito decisivos para nós, isso numa dimensão cristã. Temos, do outro lado, materiais importantes judaicos, um autor que comumente passa muito batido, mas não deveria passar, foi muito prolixo e falou muito a partir da perspectiva judaica de Alexandria, mas falou muito sobre o que é ser judeu nesse ambiente de século I, que é Fílon. Fílon, então, está produzindo uma documentação muito importante, né? São mais ou menos 10 volumes que chegaram até nós, das obras de Fílon. E ele é o autor da primeira metade do século I. Um segundo autor importante é Joséfo, mais conhecido como Flávio Joséfo, que está escrevendo 4 importantes obras relacionadas à segunda metade do século I e que explicam muito esse contexto, né, onde Jesus está inserido, que vive, e faz referências a Jesus, faz referências a João, cognominado Batista. Um terceiro tipo de documentos importante que chega até nós, não é? Mas é um pouco mais tardio, mas é totalmente independente, são textos já latinos, não é? Como, por exemplo, Suetônio, Plínio, o Jovem, não é? Que irão falar sobre cristãos. E, ao falarem sobre cristãos, e ao falar de um tal Cristo, não é? Eles vão falar como essas comunidades, não é, se organizavam, quem eram esses indivíduos. Então, isso é de um lado, mas você repara que o ponto de partida tem o gap. O gap é, se Jesus morre na primeira metade dos anos 30, entre o ano 30 e 35, e os primeiros escritos ocorrem na década de 50 do século I, então nós temos aí de 15 a 20 anos de um silêncio, um vazio. Como é que a gente pode entender mais e melhor, não é, esse vazio? Então, o material ou a documentação dos anos 50, ela será muito cara para nós. Por quê? Por exemplo, né, Paulo, em Gálatas, uma carta autêntica dele aos Gálatas, ele escreve lá no capítulo 1 que, em 2 momentos, ele esteve em Jerusalém. Isso é o exercício mnemônico. A carta é normalmente datada do ano 53 a 55. E ele está fazendo um exercício de memória. Olha, quando eu aderi ao movimento de Jesus, sem Jesus, eu fiquei 3 anos, não é, numa viagem muito espiritual, muito interna, muito minha. Fui parar na Síria, fui andar. 3 anos depois, então, é um processo entre o ano 35 a 38. No ano 38, ele está dizendo, olha, subi a Jerusalém. A primeira vez que ele diz que vai a Jerusalém. E lá eu encontrei, né, Tiago, e conversei com ele 15 dias. Tiago, dito irmão de Jesus. Passado esse primeiro encontro em 38, ele volta para um exercício de memória e retorna e diz, olha, eu voltei novamente a Jerusalém e agora eu encontrei 3 indivíduos lá, Pedro, João e Tiago. Eram os colunas. Então, Paulo está nos dizendo que, nesse período, né,
de formação, no gap, na ausência de informações, que testemunhas oculares, isso é, gente que conheceu Jesus, estava lá. E ele teve a oportunidade de conversar. Por outro lado, o chamado Evangelho Q, não é? Que é um documento precioso, maravilhoso, não é? Que fala de um Jesus, não é? Que não tem essa dimensão tão angélica, tão, não é? De um ser que transcende o mundo nosso aqui, mas é um Jesus muito pé no chão, um Jesus que vai falar das bem-aventuranças, né? Então, as bem-aventuranças ela vem desse documento dos anos 50. E o retrato que se tem aí é de um Jesus muito inserido num ambiente rural, extremamente comprometido, não é? E sensibilizado pela gravidade da situação, a gravidade, não é? Dos indivíduos que vivem no limiar da fome. E é um documento lindo, onde Jesus está falando, olha, bem-aventurados são os mendigos, os pitocói, porque eles herdarão o reino de Deus, né? As traduções mais atuais fazem bem-aventurados sois vós os pobres, porque herdarão o reino de Deus, né? E aí, pobre, muitas vezes, num contexto mais conservador, é aquele indivíduo que carece da palavra de Deus, aquele que carece, não é, das informações no âmbito espiritual, né? Mas Jesus está se referindo mesmo a um contexto de miséria, quer dizer, ou o próprio Pai Nosso, que também vem de quê? Né? Perdoai, não é, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, não é perdoar pecado, é perdoar a dívida. Então, você tem retratos e falas, não é, que te ajudam a dirimir um pouco as distâncias entre uma personagem que é central, pelo menos no que nós chamamos de uma história ocidental, a figura de Jesus, né? Mas que, como Sócrates, não produziu nada. Percebe? Então, tudo que nós temos são informações sobre Jesus, nada de Jesus. Um segundo encaminhamento, mas eu também posso deixar para explorar um pouco mais à frente, são os trabalhos de arqueologia, não é? Onde tem sido extremamente frutífero, não é? O que tem sido encontrado em Nazaré, Cafarnaum, Caná, Magdala. Então, todo um ambiente galileu tem sido revelado nos anos 70, 80 do século XX para cá. André, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta pelo chat, a Tati vai organizar, a gente vai separar as perguntas aqui e fiquem à vontade. André, a gente fica pensando aqui um pouco na questão da teologia e da teoria, da teologia e da história, e muita gente vê os pesquisadores falando, né? O autor de Marcos, o autor de Paulo, o autor de Atos, né? E explica para o pessoal aqui como é que vocês veem isso, né? E por que se fala em autor, né? Porque aqueles que estão lendo, né? Por exemplo, a Bíblia, acham, né? Muitas vezes acham que é o próprio autor que escreveu aquilo. Você poderia dar só uma breve explanação acerca dessa questão dos autores e de como esses escritos foram passados durante a história, só para depois eu te fazer uma outra pergunta ligada especificamente a Jesus? Sim. Bom, a questão das autorias, elas são sempre problemáticas, mas o problema não está apenas em relação aos textos de autores cristãos, né? Problemas de autoria estão também atribuídos
há autores antigos gregos, autores antigos latinos. Então, de uma maneira geral, muitos dos documentos que constituem o corpus neotestamentário, o Novo Testamento, isso também vale para o caso da Bíblia judaica. Muitos desses textos são anônimos. As autorias não estão presentes nos textos, né? Então, como organizar, não é, o que seria ou proviria dentro de uma dimensão teológica, como organizar o que seria, né, de Jesus, imaginem, né? Eu acabei de falar que tudo que nós temos é sobre Jesus, como organizar os dados de Jesus e o que não seria de Jesus. Então, o primeiro ponto a se considerar é o seguinte: nunca existiu um corpus neotestamentário no século I. Nunca existiu. Então, o Novo Testamento, tal qual nós temos em mãos, é resultado de decisões conciliares, de concílios, que são realizados no século IV em diante. Então, é no século IV que vai se definir que textos seriam inspirados por Deus, que textos não seriam inspirados por Deus. Então, nesse processo de textos canônicos e não canônicos, se estabeleceram critérios. E aí que é o legal. Então, agora é o segundo ponto, não é? O que fez um texto entrar no Novo Testamento e o que fez outros textos ficarem de fora. Então, na medida que o movimento de Jesus, sem Jesus, é um movimento multifacetado, uma dessas facetas do movimento, a chamada autoproclamada ortodoxia cristã, ela vai dizer, né, como grupo vencedor, como campo cristão vencedor, ela vai dizer, né, qual é o critério de admissibilidade de um texto para ser inspirado. Então, o primeiro é: Jesus precisa morrer, ser sepultado e, no terceiro dia, ressuscitar. Então, das centenas de textos que haviam sido produzidos no século I e II, e que essa autoproclamada ortodoxia tinha em mãos, o primeiro critério foi esse: todos os textos que não falarem sobre morte, sepultamento e ressurreição estão do lado de fora. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério, né? Os textos já precisam responsabilizar judeus pela morte de Jesus. Então, aqueles textos que não falam sobre, né, a responsabilidade de judeus na morte também ficaram de fora. Um terceiro critério, que a gente nunca lembra, porque a gente naturaliza. Bom, Jesus está lá na casa dos mortos. Não ficou 3 dias morto, né? Como é que ele saiu de lá? Ele saiu de lá porque chegou o momento que ele falou: bom, pessoal, já chegou a minha hora, dá licença, eu vou ressuscitar? Ou, né, ele saiu de lá pela ajuda de alguém? Então, como no século IV, Jesus já era lido, né, como se chama aí numa altíssima cristologia, Jesus já é Deus, né? Então, Jesus tem que sair por ele próprio do Sheol, da casa dos mortos, e voltar à vida. Então, um evangelho com camadas redacionais extremamente antigas e independentes dos chamados evangelhos canônicos, como o evangelho de Pedro, ficou de fora. Por quê? Porque ele preenchia os critérios anteriores, mas
um critério central é como é que Jesus saiu da casa dos mortos, né? Deus manda 2 anjos botarem Jesus, cada um pegando num braço de Jesus e fazendo-o sair de lá. Ó, se Jesus precisa de ajuda para sair, ele então não é Deus, né? Então, essa ideia de um Deus trino, né, em Pedro é inconcebível. Então, critérios foram estabelecidos, mas muitos desses textos eram anônimos, né? E as autorias foram sendo dadas no século II, III, IV. Então, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha que interessante. A crítica textual já reconhece de maneira absoluta que o que vem para nós como uma carta, na verdade, são 5 cartas que a redação, o processo de redação, não é, amarrou como uma coisa só. Os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, João são todos anônimos, mas eles precisavam ter nomes de apóstolos ou de discípulos de apóstolos para garantir que as informações que estavam ali, não é, proviessem de pessoas que tinham conhecido, não é, textualmente, não é, tinham vivido com Jesus. Então, o Evangelho de Mateus, quem é Mateus? Pô, é Levi, o cobrador de impostos, que esteve com Jesus. Percebe? Então, esses nomes, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta de Judas, tudo isso são nomes ficcionais. Por isso que muitas vezes se refere, não é, ao autor de Mateus, ao autor de João, que é para lembrar que as autorias nos são desconhecidas. Professor, e é muito esclarecedor essa questão das autorias e também dessa separação entre o que é teologia e história, né? Eu, escutando o senhor falar aqui, né, eu sou psicanalista, a gente trabalhei na área da farmácia há muito tempo, né, as pesquisas que precisam de análise de viés, meta-análise, etc., né, como é que fica a ciência analisando questões, né, que tem uma dificuldade documental, né, muito grande. Pensando nisso, a gente vê várias visões desse Jesus histórico, né? A gente vê ele como revolucionário, como reacionário, como filósofo, né? Como é que a história, como é que o senhor enxerga esse personagem, assim? Antes das perguntas da Célia e do Jorge que eles colocaram aqui para a gente, então, quem foi esse Jesus? É importante contextualizar esse momento histórico em que ele vivia. É possível falar sobre Jesus simplesmente teologicamente, sem entrar na cultura e na sociedade daquele momento? Bom, de imediato, o Jesus histórico, dependendo do foco que você dê, ele pode ser o Jesus do século I, da primeira metade do século I, que boa parte dos pesquisadores, inclusive eu, o lê como sendo, não é, um judeu de nascimento, vida e morte, um judeu camponês que nasce em Nazaré, que vai receber uma educação judaica, tá? E que, num dado momento da sua vida, sente que há alguma coisa a o chamar. Então, pela primeira vez, ele se desloca da Galileia e vai ao encontro de um candidato messiânico, que a gente não lê assim, a gente lê como primo de Jesus, né? Mas é um candidato messiânico chamado João Batista, ou João cognominado de Batista. E Jesus vai até João e é batizado, né? Então, nesse momento, nós temos problemas, mas também temos algo que vai abrir um filão extremamente significativo. Dos problemas a primeira referência clara e aberta ao tipo de batismo que o Batista ministrava
está em Marcos, um evangelho ali do final dos anos 60, iniciozinho dos anos 70 do século I. E ali você lê: arrependei-vos, pecadores, porque o reino dos céus está próximo. Então, só foi ser batizado pelo Batista quem se viu pecador. Então, veja o problema que Marcos coloca. Se Jesus foi ser batizado por João, bom, né? Isso não pode ser próprio de um autor como Marcos, que é cristão. Como é que Jesus se vê pecador e vai ser batizado? Então, do ponto de vista histórico, como é que a gente lê essa situação? Nem todos os judeus contemporâneos de Jesus creram que Jesus era alguém diferente deles. Era alguém predestinado a ser, não é, uma personagem central na história. Ao contrário, né? Então, esses indivíduos estão do lado de fora da comunidade marcana, dizendo: olha, nós conhecemos uma história que Jesus foi batizado por João. Onde está escrito na Torá? Onde está escrito nos livros proféticos judaicos? Onde está escrito nos livros históricos judaicos que o Messias precisa se reconhecer pecador? Então, um autor repleto de Deus, que é assim que eu leio, não é? Um teólogo, um autor repleto de Deus, que crê em Jesus, que é esse autor, Marcos, não é? Vai responder à crítica. Mas de que maneira ele responde a uma crítica que está no seu tempo e no seu espaço? Dizendo: mas no ato do batismo, o céu se abriu e ouviu-se uma voz: este é meu filho bem-amado, a quem me comprazo. Tanto que você tem até representações de uma luz que incide sobre Jesus e uma pomba que desce sobre Jesus, né? O Espírito desceu na forma de pomba. Então, repara que aí você já tem um divisor de águas. De um lado, uma crítica que se instaura, né, do ponto de vista histórico. Alguém que nunca se cristianizou, criticando, né, o fato de Jesus ter sido batizado, e um batismo de remissão de pecados. Do outro lado, o discurso teológico, dizendo: não, mas no ato do batismo mostrou-se que ele não tem nada de pecador, ele é filho de Deus. Então, essas dinâmicas, não é? Hoje, nós entendemos muito bem como elas funcionam em termos redacionais. Agora, qual é a novidade aí? Pós o batismo, não é? Jesus nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo, por quê? Porque o caminho que o tirou de Nazaré e o levou até o Jordão foi totalmente apagado, no sentido, não é, de ele ter se situado numa outra perspectiva. Ele agora se vê e se assume como alguém imbuído, né, por Deus, para levar avante um projeto, o projeto de reino de Deus. E esse projeto de reino de Deus foi o que o colocou na cruz. Que projeto é esse? Porque o reino de Deus já existe, ou melhor, já existia. Era o reino de César. Os imperadores romanos são divinos. Então, já existe um reino de Deus, que é o de Augusto, de Tibério, de Nero, de Cláudio, e assim sucessivamente. Mas quando Jesus instaura um reino de Deus, né, ele entra em rota de colisão com o reino de César. E essa rota de colisão, ela é extremamente explicável. Porque quando a gente entende os elementos basilares
do reino de Deus de Jesus, a gente confronta com o reino de César. Então, o que é o reino de Deus de Jesus? Primeiro elemento, a justiça divina se instaura nesse reino. Bom, então já está indo a crítica de que a justiça de César, na verdade, é injustiça. Segundo elemento, é um reino de paz, em oposição ao reino de César, que é de guerra. Terceiro elemento, é um reino onde a comensalidade, o estar junto numa mesa, se servindo, não é? Cada um colocando pouco e o pouco gerando muito para todos comerem, não é? Supera a fome. Então, é a caridade que se instaura ali. Num terceiro viés, é uma crítica ao reino de César, o reino da carestia, da fome. Não é? E um quarto ponto, um reino onde homens e mulheres coparticipam, não é, da sua instauração, em oposição ao reino de César, que é um reino extremamente hierarquizado. Então, é essa rota de colisão que vai levar Jesus à cruz, porque ele foi lido pelas autoridades romanas como um sedicioso. É alguém que está querendo produzir, não é, uma revolta, não é, produzir ali o tumulto. Então, esse cara, quando caiu nas mãos da autoridade romana, foi imediatamente, sumariamente crucificado. Ponto. Professor, é um tema riquíssimo. Eu estava dando uma olhada no seu Instagram mais cedo, então nós temos ali vários temas importantes, né, que é o que você comentou várias vezes, né? Como é que foi essa crucificação? Jesus foi julgado ou não? Né? Como foi o sepultamento do corpo de Jesus? Né? Aí nós temos aí Judas traiu Jesus. Será que ele existiu? Então nós temos aí uma vasta um vasto material de estudo, né, que o senhor tem ministrado, tem feito nos seus cursos, que eles são importantíssimos para a ideia desse Jesus. Antes de fazer uma outra pergunta, eu queria dar a palavra para a Célia aqui, que ela tem... Ô, Tati, você me desculpa, eu acho melhor a Célia mesmo fazer a pergunta, depois o Jorge, que aí eles vão contextualizar bem. Célia, se você puder abrir seu microfone e fazer uma pergunta para o professor André. Posso. Se me permite. Estando espírita, a gente vê muito assim, milagre não existe para nós, né? Tudo dentro das leis da natureza, e em várias oportunidades o senhor disse assim, historiador não mexe nessa parte aí, milagre espiritual. A minha pergunta serão assim, duas em uma. Durante a sua pesquisa no movimento de Jesus, com Jesus, foram observadas ou evidências de cura? Pode passar para a gente uma bibliografia sobre curas? E vou aproveitar a mesma pergunta. Essa varinha que eu li o livro da ressurreição, ele tem para curar a filha de Jairo, essa varinha foi colocada na mão dele, né, na iconografia, ou realmente, na sua pesquisa, no movimento de Jesus com Jesus, ele usava a varinha? Esse é o contexto da minha pergunta. Bom, então vamos começar enfrentando a primeira questão, né? A pesquisa histórica, ela procura, de alguma forma, pela própria aridez que ela está inserida, né? Ela procura delimitar bem o seu objeto, de modo a não cair, né, em questões de âmbito de fé, em âmbito religioso. Não é? Então, se coloca num certo distanciamento a questão de cura, não é? Que um indivíduo possa ter, não é? No sentido de cuspir no chão, fazer uma massinha com a saliva, não é? Dali virar uma massa, colocar nos olhos de um cego de nascença, e esse indivíduo, depois de lavar os olhos, volta a ver, né? Então, o historiador, em certo sentido, ele se abstém de entrar nesses campos. No entanto, o historiador dirá, né, como eu disse, que
a saliva é reconhecida como um importante unguento amplamente utilizado desde os antigos gregos, desde os materiais mais antigos judaicos, entrando no mundo latino, no mundo romano, né? O uso da saliva como um unguento poderoso para produzir a cura, isso é inegável. Eu, no meu livro, escrevi um capítulo inteiro mostrando que esse ponto está lá. Não é? Então, de alguma forma, foi atribuído a Jesus, nós não temos como saber, né, do próprio Jesus, mas foi atribuído desde muito cedo esse elemento de curas. Mas, curiosamente, Paulo não atribuiu a Jesus qualquer milagre, qualquer cura. Isso não está em Paulo, não é? Mas que é um documento contemporâneo a Paulo, tem alguns momentos ali que Jesus cura, né? Então, essa característica, não é, para um homem místico, e não é só Jesus, homens místicos, que nós chamamos de homens divinos, esses indivíduos são atribuídos pelos canais que ele os mantém abertos, pelo menos são lidos assim, indivíduos que, não é, o público reconhece a autoridade, porque os vê como sendo muito conectados com o mundo divino, né? São capazes de produzir, por meio de palavras ou imposição de mãos, curas. Né? Pelo menos, isso não é só para o caso de Jesus. É só para lembrar, como o Alexandre citou a Semíramis, ela tem um livro falando sobre Apolônio de Tiana, não é? Que é um indivíduo que guarda muitas semelhanças. Mas nós temos também, em Atos dos Apóstolos, um outro mago muito importante, Simão o Mago. Então, é sempre como se lê o que é uma experiência religiosa. Né? Então, enquanto hoje, por causa do crivo científico, religião é algo muitas vezes associado como fé, né? Fora desse ambiente extremamente cientificista, religião foi lido num campo infinitamente maior, chamado de mística, que a envolvia. Mas, então, a mística era mito, todas as experiências religiosas, todas, sem exceção, né, têm seus mitos. E, claro, o mito não é um sinônimo de mentira, não é? Mas uma outra forma de se contar, não é, uma história. Então, mito, magia, então, o elemento mágico se faz presente em todas as experiências religiosas. Hoje, não é, há uma estimativa de 40 mil experiências religiosas no mundo. Hoje, nesse momento, 40 mil. Né? Todas elas se inserem nisso. Ó. Tem mito, tem magia e tem religião. Então, essas três unidades são de tal ordem que retirar de Jesus, não é, o elemento de cura, de lê-lo como curandeiro, não é, seria esvaziar as expectativas que o próprio público que o aguardava esperava. Porque você não tem um hospital, você não tem uma farmácia, não é? O que você tem é o contato das pessoas com a natureza, entre acertar e errar, com plantas medicinais, não é? Produzindo determinados ungüentos, ou quando homens divinos, não é, atravessavam, não é, esses caminhos
Bom, parou. Quando homens divinos atravessavam essas pequenas vilas, essas pequenas aldeias, não é? Ou mesmo em espaços urbanos, eram capazes de reunir uma multidão, não é? E, pela imposição de mãos, pela autoridade que tinham ou exerciam sobre os espíritos, porque esse é um mundo extremamente holístico, não é? Enquanto o mundo metafísico, está praticamente implodido pelo viés da ciência, não é? O mundo de Jesus é um mundo holístico. Tudo está preso a tudo. Não é? Tudo está preso a tudo. Uma ação que você faz aqui tem impactos no mundo metafísico e vice-versa. É um pouco ali se apropriando da ideia de Shakespeare, não é? Entre o céu e a terra há muito mais coisas do que, não é, a gente é capaz de entender. Então, essas lutas cósmicas, é só lembrar, por exemplo, o que é um exorcismo, né? Então, o exorcismo é algo que é bastante interessante. E tudo começa, não tanto no papel do exorcista, mas ainda hoje, quando nós temos um cachorrinho, um gato, alguma coisa, nós atribuímos um nome a ele, né? Pode ser Peri, Rex, pode dar o nome que quiser ao cachorro, por exemplo. Então, isso no campo da magia, não é? É interessante. Por quê? Por que o cachorro te respeita? Porque você sabe o nome dele. E esse nome, não é o que o impõe ou o que o faz te obedecer. Então, você o domina porque você conhece, ao atribuir o nome, quem efetivamente é aquele espírito que está ali. Isso agora passa para o campo dos rituais de exorcismo, que ainda hoje se vê na televisão, mas que está aí presente lá em Marcos 5. Jesus e sua trupe vai entrando em Gadara, na Decápolis. Um homem preso por correntes junto a uma área de cemitério, não é? Está lá sozinho, gritando, e quando vê aquele pessoal chegando, não é? Ele já vai mandando brasa, já vai queimando, porque ele não sabia quem vinha, mas ele disse: Ei, Jesus de Nazaré, que queres tu comigo? Ó, já estava tentando amarrar Jesus. E Jesus diz: Ô diabo, cala a boca. Está em Marcos 5. Qual é o teu nome? Ó, o diabo tentando amarrar Jesus, porque sabia quem era Jesus, porque sabia o nome dele. Jesus, então, replica: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Legion, meu nome é Legião. Eu não sou um, eu sou muitos. Né? Então, no momento que Jesus sabe o nome, né? Então, um anjo de uma legião maior do que aquela do demônio que está vivendo naquele indivíduo, não é? Amarra aquele indivíduo, amarra espiritualmente aquela legião de demônios. Veja, é tudo batalha espiritual. Tudo batalha espiritual. Né? Por fim, o diabo, já preso e dominado, pede: Jesus, deixa que eu entre naquela vara de porcos ali e me precipite ao mar. E Jesus, então, autoriza, porque ele é quem autoriza. Né? Então, esses papéis, né, são muito próprios de figuras que são lidas, né, como curandeiros poderosos, como indivíduos que, do ponto de vista holístico, não é, mantêm comunicações que os simples mortais, nós simples mortais, não somos capazes de manter e sustentar essas comunicações. Então, não é, em torno da figura de Jesus, se creu desde muito cedo que ele era o que nós chamamos hoje de um homem divino, alguém com poderes, né,
para curar, para libertar, não é? Para dar visão, e assim sucessivamente. Então, essa é uma leitura de ou uma dimensão de uma religião comparada, porque isso é muito próprio da bacia mediterrânea. Se Jesus fosse um caso único, nós desconfiaríamos. Mas, no âmbito das experiências religiosas mediterrâneas, não é? Tem outros indivíduos com essas mesmas características. Né? Então, era assim que era lida e pensada uma figura como Jesus. Então, do ponto de vista histórico, não é? O historiador nada tem a dizer sobre isso. No entanto, do ponto de vista da recepção, o historiador tem muito a dizer, não é? Das crenças que indivíduos no tempo histórico de Jesus e posteriormente ao tempo histórico de Jesus viram e leram nele. Quer dizer, alguém capaz, não é, de transformar a minha vida. O melhor exemplo disso nós encontramos em Mateus 2, né, que a gente perde muito tempo, né, tentando discutir a historicidade dos magos. Os magos que vão visitar, guiados por uma estrela, eles vão lá levar presentes a Jesus. Então, eles param primeiro na corte de Herodes. E Herodes diz, olha só, vocês são o quê? Nós somos reis, etc. Tal, viemos adorar o rei, o rei que nasceu. Então, Herodes diz, vão lá, né, levem os presentes lá, mas depois voltem aqui para me dizer onde o menino está, que eu quero ir lá também saudá-lo como novo rei. E os magos vão até Belém, e, ao chegarem lá, encontram o menino, a mãe do menino, dão os presentes, e, aconselhados em sonho, voltam por um outro caminho. Vejam, a melhor narrativa que nós temos dessa dimensão mística já atribuída a um recém-nascido. Mito, os magos, estrela, magia. Por que magia? Porque quem conhece verdadeiramente Jesus não pode voltar pelo mesmo caminho. Os magos, então, seguem um outro caminho. Então, se você teve um encontro com Jesus e você era uma cachaceira, se o teu encontro foi verdadeiro, você não pode voltar para a cachaça. Você vai seguir um outro caminho. Percebe? Então, nós não estamos diante de uma narrativa que é histórica. O autor está falando de metanoia, de uma transformação radical na tua vida, que te tira do ponto zero, do grau zero, até 180 graus. Não é 360. Você não vai voltar para onde você estava. Você vai seguir um outro caminho, uma outra direção. Então, isso é uma transformação tão radical que, historicamente, você não explica. Você simplesmente vive essa transformação, não é? E você pode dar o nome que quiser, fé, milagre, cura, não é? Uma transformação interior, o nome você dá, mas o historiador ele tem a atenção de entender, não é? O que está em jogo. Então, um recém-nascido que tem esse poder de fazer você seguir um outro caminho é alguém que já está sendo atribuído um dom, uma capacidade de agir e de intervir no mundo que não é próprio dos humanos. É isso que o autor está dizendo. Então, não é? A forma como Jesus foi lido, as recepções, e aí eu vou falar da varinha, vão variar, né? De tempo e espaço. Mas o Jesus com a varinha, que transforma pão o trigo no corpo, o pão em corpo, o vinho em sangue, o Jesus que com a varinha ressuscita Lázaro, não é?
esse Jesus está sendo enfatizado, essa capacidade de operar ações que escapam o limite da nossa razão. Mas, ao mesmo tempo, o Jesus com a varinha é o cetro, né? Que os reis usam para o período em que elas foram reproduzidas, a varinha, e também, não é, o cetro de Moisés, que bateu na pedra no deserto e do deserto fez água. Então, é uma briga também interna sobre quem tem mais poder, percebe? E que poder é esse? Então, você tem uma dimensão muito holística, muito mágica, muito religiosa e muito mítica, não é? Que perpassam essas figuras. Então, Jesus, não é exatamente lido, pensado, representado como sendo dotado de poderes que raríssimas pessoas tiveram na história humana. É isso. Então, a bibliografia, eu vou fotografar uns 4, 5 livros, né, que falam sobre curas de Jesus, como é que isso é lido, né, por um viés antropológico, por um viés histórico. Não me deixe esquecer, viu, Célia? A gente está sempre conversando lá Não, nas deixo, pode DMs. deixar. Eu cobro. Fotografo e mando para você. Pode deixar. Obrigada. Muito obrigada. André, eu queria que você já respondeu uma pergunta aqui, não está o nome, está Galaxy J2 Core, sobre a existência de vários exorcistas e magos e curandeiros naquela época, né, até posterior a isso, você já respondeu. O Jorge fez 2 perguntas, eu não sei se você conhece pessoalmente o Jorge é um grande amigo, pesquisador também, espírita. Ô Jorge, se você quiser tomar a palavra, meu amigo, você fez 2 perguntas aí, por favor. Eu estou de babá aqui, mas Quê? vamos lá. O Jorge tá de babá, mas pergunta assim mesmo, Jorginho, pode de babá, pode ser com vídeo desligado. Olha só, primeira pergunta. As rivalidades que existiam entre as comunidades cristãs, quem estudou o Evangelho ali de João e tal, consegue ver principalmente a rivalidade entre a comunidade de João e a comunidade de Tomé. Mas entre as outras comunidades, existem textos ou alguma citação assim que isso fica mais evidente? Ou essa ideia, esses discursos, eles não têm a ver com a questão das rivalidades entre as comunidades cristãs? E a segunda pergunta um autor coloca Paulo, antes de iniciar sua pregação, consultando o Evangelho de Mateus. Tem alguma historicidade nessa afirmação desse autor, de que Paulo, antes de tudo, foi ler o Evangelho de Mateus para depois seguir? Já posso responder? Deve. Posso? Então tá bom. Bom, vamos começar pela segunda, que é a mais tranquila, né? Não, absolutamente não. Quando o autor de Mateus toma a decisão de escrever o seu texto, o seu evangelho, né, Paulo já estava morto, né? Então, obviamente, Paulo nunca leu o evangelho, o evangelho de Mateus. Esse é um autor que precisa, com urgência, urgentíssima, voltar para o banco da escola, né? Deixar de ser autor, voltar à condição de aluno, não é nem de estudante, de aluno, né? Porque sob esse tema falta-lhe luz, né? Por isso chamo aí de aluno, né? Então, zero a possibilidade, zero. Agora, a primeira questão, ela é bastante interessante, porque ela nos reinsere, né, nos contextos redacionais desses textos. Porque qual é o critério, muitas vezes, que pessoas com fé, e isso é absolutamente normal, fazem? Não é? Elas, se têm o hábito de ter a leitura diária do Novo Testamento,
elas quase que num passe de mágica, abrem, normalmente ao acaso, o livro, né, o Novo Testamento, e cai aonde cair, dá uma lidazinha ali no texto, né, e vê, né, o sentido daquele texto e vai aproveitar esse momento para pedir a Deus para iluminar seus caminhos, porque está saindo para trabalhar, não é? Está pedindo a Deus para ajudá-lo a resolver uma pendência aqui, ali, acolá. Então, reparem, tudo isso também é elemento mágico, não é? Porque você também está amarrando a divindade ao que você espera que ela faça por você. Então, o hábito é trazer o texto para você. Então, você ignora que esses textos são produzidos no século I ou no século II. Você pega esses textos e faz eles serem produzidos no século XXI, né, com muita autoridade para te abrir algum caminho, alguma porta, para te colocar em contato, por exemplo, com o próprio Deus. Então, o legal da sua pergunta é porque você reinsere, né, o texto no contexto. Então, rivalidades entre comunidades cristãs, né, são muitas, mas absolutamente muitas, a começar pelos próprios retratos que existem sobre Jesus no Novo Testamento. Então, vou pegar rapidamente aqui. Em Paulo, Jesus é o Cristo porque ressuscitou. Do contrário, diz Paulo, vã seria a nossa fé. Então, Paulo trabalha, né, quase exclusivamente, mas não totalmente, mas quase exclusivamente, com o Cristo pós-pascal, o Cristo que ressuscitou. Ele não está muito interessado em Jesus. Ele está muito interessado no Cristo que ressuscitou. Você pega um autor como Marcos, ele vai dizer, é de fato decisivo a ressurreição de Jesus. No entanto, na história, ele tira Jesus do pós-pascal e coloca na história. No ato do batismo, né, se confirmou que Jesus era filho de Deus, porque o céu se abriu. Dois autores posteriores a Marcos, os autores de Mateus e de Lucas, vão dizer: a ressurreição de Jesus é fabulosa. O batismo de Jesus também foi fabuloso e decisivo. Mas o elemento messiânico, o elemento portador de que Jesus é aquele que nós esperávamos, se dá no nascimento virginal de Maria. Então, percebam que eles baixam essa cronologia e são retratos diferentes de Jesus. Por fim, o autor do quarto evangelho. Se Jesus nasceu no Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Nazaré, Tóquio, pouco importa, porque Jesus pré-existe. No início era o Verbo estava diante de Deus, o Verbo era Deus. Então, imagina, Jesus pré-existe. Jesus é o Criador de tudo. Então, você tem, em textos que, a princípio, parecem ser, não é, harmônicos, não é, dimensões radicalmente diferentes, quem é Jesus. Agora, vamos colocar internamente isso, não é, nas cartas paulinas, a briga de Paulo, não é, e a necessidade que ele tem a todo momento de dizer que ele é apóstolo. Por quê? Por que o cara precisa reafirmar que é apóstolo? Porque tem gente dizendo que ele não é. Tem gente dizendo que ele tem que ficar calado porque ele nem viu Jesus. E ele tem que dizer, não é? Eu tive um encontro com Jesus. Então, essas coisas já mostram violentas tensões no seio da comunidade cristã. E essas tensões também lembram, né, que nas atuais comunidades religiosas, dentro dessas estimativas de 40 mil,
experiências religiosas que existem hoje no mundo, há muitas tensões, há muitos embates nos seus interiores, percebe? Então, o grupo aqui que eu estou participando já é um grupo que tem uma dimensão mais aberta para topar um tipo de discussão. Quer dizer, me chamar, não é, já é sinal, não é, ou de insanidade ou de um grupo que está muito pronto e muito aberto para esse tipo de discussão. Mas um outro grupo, por exemplo, não é, kardecista, talvez não se sentisse tão bem, não é, em ficar ouvindo os argumentos que um historiador, não é, com uma formação transdisciplinar tem a dizer sobre Jesus. Então, Jorge, em resumo, não é, tensões no interior de comunidades cristãs é muito, muito, muito normal. Por quê? Porque nenhuma experiência religiosa veio do céu para a terra. Somos nós que as fazemos todos os dias. Logo, bota aí 2, 3 indivíduos, não é, para falar sobre o que é kardecismo, não é, saindo de alguns pontos comuns, o resto vai ter dimensões diferentes. Porque as trajetórias de vidas dessas pessoas são diferentes. Então, é lógico que o caminhar conta muito. Imagina eu, não é, numa casa kardecista. Acabei de me converter, agora sou kardecista. Não é? O que eu era não é apagado, não é jogado no lixo. Não é? Então, vai se harmonizar uma parte de mim com a doutrina, não é? Kardeciana, mas uma outra parte, não é, não tem acordo. Então, vai ter algumas tensões lá dentro, com certeza. Então, é isso. Professor, nós somos meio insanos mesmo. O pessoal que já conhece a gente sabe que a gente tem alguma dificuldade com essa questão. Você foi muito bacana ao dizer isso. O Jorge também já conhece a gente há mais tempo e a gente se propõe mesmo a esse tipo de discussão. E a ideia é justamente essa, né? Trazer elementos para que possam contribuir com esse nosso raciocínio lógico, né? A gente pensa muito, né, nos estudos que eu já vejo do senhor, vejo do professor Lair também, né, do Leeds, e a gente pensando nessa composição, dessa criação dessa mitificação de Jesus, né? Eu não sei se você pode confirmar isso, se foi Paulo, né, o principal responsável por essa criação desse mito de Jesus e até de se apropriar do cristianismo. Pensando nessa questão da criação do mito, o professor Pinta, né, é um grande amigo, é um dos grandes professores de história que nós temos no Brasil, meu amigo, e um grande cara. Ele fez a pergunta assim: professor, pode-se dizer que os Césares de ontem e de hoje matam o Cristo histórico e se apropriam do Cristo místico? E isso vai de encontro com esse pensamento que eu fiz anteriormente em relação a Paulo, né, dessa criação desse Jesus mito, né, com tudo que advém disso, né, da posição do poder econômico, histórico, de apropriação desse ser para a religião. Então, eu vou voltar ao ponto que eu argumentei com o Jorge, né, que talvez seja interessante de se abordar. Na medida em que experiências religiosas elas são todos os dias construídas e reconstruídas para continuarem sendo as experiências religiosas, né? É óbvio que a figura de Jesus, todos os dias, numa mesma comunidade, é desconstruída e construída, não é, a todo momento. É um pouco uma lógica de um antropólogo chamado Marshall Salles. Todos os dias, não é, nós nos reconstruímos para continuar sendo
o que somos. Por quê? Porque numa jornada de 24 horas, temos o sono e acordamos. E vamos viver, fazer as coisas. Somos informados por notícias em jornais, revistas, somos informados por televisão, pelo rádio, nós somos informados por amigos, nós recebemos inúmeros influxos de informações que acabam, não é, no processo do dia, nos transformando, não é, sem que a gente se dê conta de que nós estamos sendo transformados. Então, num processo de 24 horas, entre acordar e voltar a dormir, quando a gente volta a se deitar, a gente já é totalmente diferente de quando acordamos. Eu espero que, ao término dessa nossa live, vocês saiam radicalmente diferentes de como de antes de me encontrarem, porque muitas informações que eu estou colocando aqui serão processadas, não é? Serão objetos de críticas internas, não é? E certamente provocarão, não é, pequenos ruídos em vocês, em cada um de vocês. Então, esses ruídos transformam. Agora, vamos pensar isso na longuíssima duração, situando Jesus, né, a sua morte na primeira década, na primeira metade da década de 30 do século I, não é? Até o momento atual, nós temos infinitas possibilidades, né, de se ler essa figura de Jesus no longo processo histórico. E quando nós chegamos nesse ponto aqui, o retrato que nós temos de Jesus tem muito menos a ver com o século I e muito mais a ver com o que nós, não é, projetamos nele. Então, não é, o nosso retrato, imaginando que vocês compartilhem, é de um Jesus comprometido, não é, com as causas sociais, um Jesus comprometido, não é, com a misericórdia, comprometido, não é, com aquele mais desfavorecido, o pobre. Entende? Então, a gente começa a projetar nesse Jesus muitas das nossas expectativas, não é? Então, nós desconstruímos e reconstruímos a figura de Jesus. Quando foi interessante, historicamente, discutir qual era a cor de pele de Jesus, se não, é, nas últimas décadas. Você vai ler quase 2000 anos de história de cristianismo e não vai se encontrar qualquer preocupação se Jesus era branco, negro, amarelo, azul. Não é? Essa não era a questão central. Então, as questões centrais que norteiam, muitas vezes, o nosso olhar, não é, acerca de um ser que nós consideramos importante, não é, são sempre releituras absolutamente contemporâneas. Então, entre o que nós projetamos ser Kardec e o Kardec lá de meados do século XIX, tem um gap muito grande. Então, pouca gente volta ao Kardec do século XIX, não é? Mas muita gente hoje tem muitas leituras sobre o quão decisivo e importante foi Kardec, não é? Normalmente começando pelas transformações que ele produziu nas nossas próprias vidas. Tá? Então, é isso. Eu acho que é um processo infinito de construções e desconstruções, não é? Que ocorrem em milionésimos de segundos, que a gente constrói e desconstrói a todo momento, não é? Mas, na longa duração da nossa vida, não é, nós percebemos, não é, o quanto a gente mudou. Basta sempre olhar para um desfile de moda, né? Esses Fashion Weeks, que correm aí as principais capitais do mundo. A primeira questão, quando a gente olha aqueles desfiles, é se perguntar
quando é que a gente vai ver aquela roupa na rua, né? Porque a gente nunca vê, né? E, em segundo lugar, um certo estranhamento naqueles tons, naquelas combinações de cores que são ali apresentadas. Mas, em primeiro lugar, a gente não vai ver aquelas coleções na rua, porque, infelizmente, né, daquelas poucas peças produzidas, são vendidas por milhares e milhares de dólares, e aquilo será usado uma vez por algum milionário, alguma milionária, para ir numa festa onde a gente nunca é convidado. Então, esse é o primeiro aspecto. Por que a gente não vê aquelas peças na rua? Não é? Porque aquilo é extremamente exclusivo, né? Tão exclusivo que o indivíduo usa só uma vez. Usar a segunda vez numa festa de poderosos pode colocar em risco se aquele indivíduo tem um guarda-roupa tão poderoso quanto ele projeta ser. E o segundo ponto é o que nós vemos nas passarelas são tendências de cores, né, que só irão aparecer na estação do ano seguinte. Portanto, não é, a indústria da moda terá, em média, de 6 meses a 1 ano para você para quebrar o seu estranhamento, até você chegar numa loja, não é, e comprar aquela combinação, aquela cor, e usar e se achar muito lindo, muito linda, não é? Depois de 1 ano de estranhamento. É isso. Professor, mas a gente não pode negar essa ideia que o Pinta trouxe, dessa apropriação dessa figura mítica em ferramentas de controle, né? Isso acontece, eu quero ver se o senhor concorda e vivencia isso, né, nas questões religiosas. O historiador pensa nisso também, nesse contexto em que se apropria de uma personagem para usá-lo da forma que... Porque, pensando nesse ideal do mito, da magia, né, e da religião, nós temos uma ferramenta importantíssima aí, né, em cima de um controle de massas. Então, a pergunta do Pinto, aí eu quero repeti-la. Como é que o senhor vê isso, a questão da apropriação desse ser, principalmente se afastando cada vez mais do Jesus histórico, né, e contextualizando esse Jesus místico? Sim, isso se faz presente, né? Mas o que eu quero enfatizar é que Paulo fez isso. Marcos, Lucas, Mateus, João fizeram isso. Quer dizer, esse processo de se apossar de um indivíduo, não é? E instaurar uma leitura sobre esse indivíduo, ou o que a autoproclamada ortodoxia fez no século IV. Olha, a verdade é essa aqui. Está aqui no Novo Testamento. O que não tiver aqui, não é mentira. Então, ao invés de ter sido trabalhado entre a mentira e a verdade, o branco, a cor branca e a cor preta, ao invés de ter sido enfatizado, não é, a infinidade de tons cinzas, que são infinitos, entre o branco totalmente branco e o preto totalmente preto, nunca se enfatizou as gradações de cinza, porque isso abriria a possibilidade de se ter uma multiplicidade de percepções acerca, não é, de uma figura central como Jesus. Ao contrário, não é? O elemento de autoritarismo, o elemento do controlar quem foi Jesus, não é? Historicamente falando, sempre se deu, mas isso não se aplica só a Jesus. Isso se aplica a N figuras. Eu quero insistir. O hexateuco, o pentateuco kardeciano, não é? Há grupos espíritas, não é? Que acham que a forma como eles leem e interpretam é a correta. E quem não está ali está totalmente errado. Isso, não é? Eu diria, esse tipo de grupo, ao invés de enfatizar as gradações de cinza, ele escolhe as extremidades. E ele se coloca numa extremidade como verdade, não é? E joga os outros
para outra extremidade. Então, isso talvez, não é, seja muito mais próprio, não é, de pensar, talvez numa leitura mais Foucaultiana, não é, de um poder, não é, que se coloca de forma multifacetada, não é, de forma, não é, que cada um detenha um micropoder, não é, e ache que tenha, não é, a sua capacidade de leitura e interpretação seja maior do que outra. Por isso, esse fundamentalismo religioso que está aí, muitas vezes, cercado por verdadeiros crápulas, por verdadeiros estupradores dessas figuras tão importantes e centrais no campo da religião. No caso do cristianismo, não é? O que determinadas figuras, lideranças, bandidas e picaretas têm feito por aí. Não é? Não preciso nem citar o nome. Perfeito, professor André. Pessoal, a gente vai caminhando aqui para o final. Tati, alguma coisa que passou despercebida no chat aí? Alguma pergunta, alguma que você queria fazer? Professor André, Tati é nossa pedagoga, é nossa oradora, e ela é contadora de histórias também, é um personagem bacana aqui do nosso grupo. Tem alguma coisa aí, Tati? Nenhuma questão nova foi colocada. Satisfação, André, te escutar, satisfação acolher essas provocações que você nos traz, essas leituras críticas dos nossos próprios personagens. Imagina esse próprio pensamento, né, ser aplicado para a questão do Kardec, todas as leituras possíveis do trabalho colocado, que normalmente são abraçados como verdades absolutas, sem questionamento, e isso que você nos traz, né, através de todo esse percurso histórico que você nos permitiu nessa noite, nos ajuda muito nessa reflexão, né? Senão nos tornamos todos dogmatistas e vivenciamos assim, né, como uma verdade absoluta. Eu até pensei aqui em várias perguntas, mas acho que nosso tempo não comporta, né? A primeira que eu pensei, que talvez você queira comentar algo, foi sobre esses achados arqueológicos ali naquele ambiente galileu. Você poderia comentar algo sobre isso? O que você acha? Posso. Bom, de imediato, boa noite, Tati, prazer também te conhecer, não é? Sim, os achados arqueológicos, às vezes, não são tão espetaculares, sabe? Mas eles são bastante significativos. Eu vou dar um exemplo de Cafarnaum, porque Cafarnaum é uma vila, basicamente, de pescadores. Por causa do solo vulcânico, o basalto, não permite ali o florescimento de uma grande agricultura, não é? Ao contrário, fica muito comprometida a agricultura. Mas eu quero falar das casas que foram escavadas no século I, algumas dezenas dessas casas, não é? E elas são interessantes porque elas são geminadas, uma parede correndo de fora a fora, em média 40 metros, e a cada 10 metros uma pequena casa, uma do lado da outra, cercada por um único pátio, né? Então, essa ideia de comensalidade muito presente nos evangelhos neotestamentários, de três peixes, não é? De 2 pães e 5 peixes, transformar, não é? numa enorme quantidade de alimentos para todos, não é? É algo que estava no horizonte de Jesus e dos moradores de Cafarnaum, porque as casas elas não têm fogões, não é? Então, o fogão é externo, ele é construído, não é? Na área do pátio. Então, a comida que é feita, ela é compartilhada, não é? Então, nessas casas são encontrados muitos anzóis, são encontrados equipamentos de pesca, não é? Que mostram, não é? Que era de mais de uma pessoa ali dentro, não é? Então, o pátio é o lugar onde aquelas 4 famílias, não é?
coabitam. No espaço da casa é uma pequena sala e um quarto. Agora, o pátio é o lugar arejado, é o lugar aonde, não é, os pescadores de diferentes grupos trazem os peixes, botam um pão, um peixe, o outro também, e alimenta lá a filharada, alimenta todos. Então, a experiência que a arqueologia nos dá é de que o que parece para nós, não é, um milagre avassalador, alimentar tanta gente com tão pouco, não é o sentido, não é, de uma redistribuição que essas próprias famílias, não é, que coabitavam, não é, faziam entre si. Então, um pescador que saiu para o Mar da Galileia, para um lado A, não encontra tanto peixe, mas o outro foi para o lado B, não é, e trouxe muitos peixes. Então, como o fogão é um só, não é? Então, a fartura é para todos. Então, essas experiências, talvez muito mais do que dizer olha a grandiosidade do que Jesus fez, olha, não é, a grandiosidade de Jesus partir do seu contexto histórico, material, de ver e perceber esses milagres todos os dias sendo feitos, não é? E dando a esperança de que a gente possa, não é, superando um pouco os nossos egoísmos, não é, pensar naquele indigente, naquele que passa fome, não é? Porque não faz o menor sentido, com tanta comida no mundo, ter gente passando fome. Perfeita a resposta, professora. A Célia colocou aqui no chat que a comensalidade está no Êxodo, né, em um dos livros que compõem a Torá, e ela colocou que, assim como a lei de justiça e amor, estudando o passado para saber o nosso presente. Essa leitura, né, dessa citação arqueológica para entender a multiplicação dos pães, no sentido da caridade e do contexto social, é assim como eu particularmente entendo essa figura de Jesus, sabe, professor André? E com os estudos a gente vem tentando, a cada dia, isso pelo menos no meu caso, me afastar desse processo religioso que nos envolve, e com isso, né, eu falo isso muito com a Célia, a figura de Jesus passa a ser até mais importante como homem, com a simplicidade que ele viveu. Eu queria, pessoal, muito agradecer a todos vocês que estavam aqui presentes, mas muito mesmo. Foi um lindo desafio para a gente, foi um grande prazer. Eu coloquei aqui, professor André, o seu Instagram. Eu queria que você falasse dos cursos que você dá. Quem quiser também participar deles. O professor André faz lives, eu acho, 5 por dia, vive nesse espetáculo de livros ali. E eu queria, professor, para encerrar já que a gente está falando de uma questão tão importante, como é que o senhor, né, como historiador, a opinião aí pessoal, vê esse Jesus histórico? Bom, eu vejo como um judeu de origem camponesa que tem uma dimensão social, não é, extremamente aguçada, que leu a sua realidade como sendo absolutamente injusta e contrária, não é, ao que ele entendia ser contrário também a Deus. Isso é, uma intensa exploração do homem sobre o homem, não é? E toma a decisão de reagir. E, ao reagir, ele reage propondo um modelo de reino. O reino foi instaurado. O reino de Jesus é diferente do reino paulino. O reino de Paulo ainda virá. O reino do Jesus histórico está instaurado. E ele fez o convite. Quer um mundo renovado? Bom, 4 coisas são importantes. Que a justiça divina se instaure, que a paz seja o guia, que a comensalidade envolva a todos na mesa
e que a quebra das hierarquias entre homens e mulheres, né, possa sobrepor, a fim de que o mundo, as relações humanas, as relações sociais possam ser transformadas. O discurso, né, e a experiência foram de uma radicalidade tão grande que o que nós temos a partir de Paulo, Tomé e Que, né, são reações a essa radicalidade. São tentativas de domesticar esse indivíduo chamado Jesus, né? Então, esse processo de domesticação de um indivíduo absolutamente revolucionário, né, na radicalidade que ele propôs, né, é o que fez ele ser aceito. Então, na reação que os autores, os seus seguidores, tiveram em relação àquela radicalidade, né, a reação foi não no sentido de acentuar a revolução, mas de freá-la, negociando ponto a ponto em cada lugar que ela foi levada. A loucura é de tal ordem que Paulo, em Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7, se não estou enganado, 8, ele vai dizer assim, que se deve respeitar, os cristãos devem respeitar as autoridades constituídas, porque elas não estão ali por elas mesmas. Foi Deus quem as revestiu. Então, devem estar submetidos a essas autoridades. Então, esse discurso está sendo produzido 20 anos após Pilatos, uma autoridade romana, ter mandado crucificar Jesus. Então, a contradição é tão evidente, não é, que o indivíduo que ousou instaurar um processo de inclusão e, portanto, um processo revolucionário, por uma autoridade romana, parou na cruz. 20 anos depois, Paulo está dizendo, essa autoridade vocês têm que acatar, têm que respeitar, porque foram empossados por Deus. Então, veja, não é, como nós estamos lidando com um indivíduo, não é, esse Jesus de Nazaré, que instaurou mesmo um antes e um depois, não é, no corte cronológico que vivemos. É isso. Perfeito, professor. O pessoal que estudou com a gente na quarta-feira e na segunda-feira retrasada, nós falamos um pouquinho, né, do texto do Pão Nosso, né, em que o autor espiritual quer ali organizar as relações de trabalho, tanto nós discutimos sobre isso, né, das intencionalidades dele nesse processo. Muito bacana o link que a gente pode fazer com isso. Professor André, suas considerações finais, fique à vontade aí para poder falar, a gente te agradece demais a conta, foi um grande prazer. O que de imediato eu quero agradecer a você, a Célia, a Tati, a todos que estiveram aqui, né? Entender que o trabalho do historiador é essa aridez. Eu espero não ter, como sempre me policio muito, eu nunca entro no terreno da fé, não é meu feitio, não é? Eu fico mesmo na aridez do trabalho do historiador, atuando aonde eu posso trabalhar e discutir com documentação, e também convidar a todos que queiram fazer um curso com 1 ano de duração, porque não é apenas o curso em si, 18 horas que eu darei agora em novembro e primeiros dias de dezembro, que é Jesus histórico, do nascer à sua morte. Serão 18 horas de curso, mas, para além das 18 horas de curso, não é, tem todo um conjunto de ações que vão levar 1 ano para serem realizadas. E uma dessas ações eu estou chamando de escola chevitaresiana, não é? Que é ensinar, não é, a trabalhar e a ler
por um viés histórico, essa documentação neotestamentária. Então, as pessoas que se interessarem terão todas as informações no link, não é? Na minha bio. Então, na minha bio, lá no @AndréChivitarese, no Instagram, poderão acessar, e também convido a conhecerem minha página, não é? Lá é tudo muito sério, não tem brincadeira, as publicações são muito pautadas no ensino. É isso. Professor, eu acabei de colocar tanto o seu Instagram aqui no chat pessoal e também o link que está na sua bio, para quem quiser já se deliciar com o conteúdo. Falando dos seus cuidados, né? Eu recebi aqui da Samanta, que é minha noiva, que está aqui assistindo. A gente discute muitas questões, ela ainda muito apegada a esses conceitos, ela disse que elogiou muito o seu cuidado com as crenças e fé dos outros na sua fala. Eu acho que foi muito importante esse cuidado, a gente percebeu isso em cada palavra. E, de novo, né, pessoal, eu queria agradecer muito ao professor, foi uma honra tê-lo aqui com a gente. Célia, você foi fundamental nessa organização. Tati, o Cristiano, que não está aqui para perturbar a gente. Jorginho também, que vai participar com a gente no quarto encontro. Já aproveitar para convidar para segunda-feira que vem a aluna do professor André, a Juliana Cavalcante, a falar sobre Paulo para a gente. Ela tem um material muito rico para trazer. É bacana, enquanto nos conceituamos espíritas, importante entender esse Paulo, Saulo, né, e Estevão, tão falados aí nas publicações espíritas, né, o que tem de verdade ou não nesse processo. E, de novo, dizer, né, a FELUS, ela é uma instituição espírita, mas que se propõe a conversar, discutir, questionar Kardec e trazer assuntos de outros vieses para que a gente possa discutir. Uma coisa que o professor disse, né, que seria importante, que cada um pudesse ter esse micropoder. E a nossa ideia é justamente que cada um possa assumir esse papel, né, não esperar que venha do outro, né, de palestrantes, de pastores, de dirigentes, que possam assumir esse papel de nos educar, pelo contrário, né? A nossa ideia é que a gente possa cada vez ter um senso crítico maior, libertar nossa consciência, né? E eu, como psicanalista, a gente possa trabalhar nossas crenças limitantes de uma forma muito importante, muito saudável. Pessoal, boa noite a todos. Professor André, mais uma vez, muita gratidão. Um abração a todos aqui. Dá para falar de todo mundo aqui, o André, a Beth, o Bruno, a Lu, a Carla, o Cid, a Cris, Eunice, Felipe Santos, professor Printa, grande abraço, Fred, nosso amigo Jorginho, José Luiz, Sara, Karen, Maria Bertolo, Maria Bertolo, não tinha visto aqui também, a Raquel, Dona Penha, Samanta, meu amor, Sérgio, Soninha, Suzana, o Elison, um abraço para você, meu velho. E, pessoal, até segunda-feira, a gente tem um papo com a doutora Juliana, depois a gente vai falar com o Fabiano, depois com o Jorginho. Foi um grande prazer e um grande abraço a todos. André, gratidão. Valeu, um abraço para você e para todos. Fiquem bem. Obrigado.